A paz do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, conta-nos uma parábola singular, que é a parábola das 10 virgens, ok? Eu, sinceramente, acredito que esta parábola das 10 virgens poderia ser chamada de a parábola do noivo, porque esse é o foco da parábola. Mas, enfim, essa parábola é uma parábola de certa forma mística, e inteiramente misteriosa. Mística não por aquele que a propôs, mas por aqueles que a interpretam. Jesus um dia estava pregando para Nicodemos e Nicodemos perguntou como é que funcionava lá em cima. Aí Jesus disse: "Você não sabe nem das coisas de baixo? Como é que você quer saber das coisas de cima? Eu falei que te era necessário nascer de novo, um novo nascimento, e você achou que tinha que entrar no ventre da sua mãe? Então, se você não consegue descobrir as coisas que são daqui de baixo, como é que você quer saber das coisas que são lá de cima?" Isso é o mesmo que dizer. Quando alguém interpreta parábolas como essa, as pessoas ficam fazendo perguntas que o texto não se propõe a responder. As pessoas querem saber as coisas que são ocultas, quando na verdade não sabem nem as coisas que são reveladas. Então, em nome de Jesus, irmão, se propõe a saber na parábola aquilo que está revelado e não aquilo que está em oculto. Por exemplo, se eram 10 virgens, ok? Elas não poderiam ser a esposa do noivo, porque se o fossem, o noivo seria o quê? Um polígamo. E ele, o noivo, é Cristo. E Cristo não casa-se com 10 mulheres, ok? Ele tem a sua noiva, ele tem a sua amada. Como é que a gente entende isso? Cultura judaica diz que elas seriam umas convidadas. E se elas seriam as convidadas, minha pergunta é: aonde então está a noiva? Se nós somos parte das 10 virgens que somos apenas convidados, quem é a noiva então? Então, irmão, deixa eu responder para você. Eu não sei lhe dizer quem é a noiva. Eu não sei lhe dizer onde está a noiva. Não. Por que você não sabe? Eu não sei lhe dizer quem é a noiva porque o texto não se propõe a responder isso. E não me convém saber mais do que o texto me propõe a me informar. Então o texto não foi proposto para me informar isso. Então, irmão, em vez de você tentar descobrir o que a Bíblia não revela, procure descobrir o que a Bíblia revela. E qual é o sentido desta parábola? O sentido dessa palavra é vigilância. Se você fica entrando na questão cultural, questão judaica, porque esse evangelho é o evangelho judaico, evangelho de Mateus. Mateus 25 é um texto ímpar, singular, somente Mateus o descreve. Como é que a gente pode expressar com toda exatidão? Cultura judaica, é o noivo que vem, ou é a noiva que vai, ou é os convidados, onde é que está, onde é que não está? Irmão, não procure na Bíblia o que não está escrito aí. Se atenha e se contente com o que está escrito aí, porque eu tenho certeza que o que está escrito aí você já não sabe de todo. Nós não temos capacidade alguma de esgotar o assunto que é inesgotável. Como é que eu vou querer saber? Gente, como é que eu vou querer descobrir, cavocar mais do que me convém? Então fica contente com aquilo que está revelado, tá bom? Então qual é o propósito da parábola? Vigilância. Verso 13. Estais, pois, vigilante. Eu trabalho essa parábola subordinado a 3 tempos que está ali. Quais são os tempos dessa parábola? Primeiro tempo, verso 1. Porque o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Ponto. Primeiro tempo, saíram ao encontro do noivo. Esse tempo é o tempo da igreja primitiva, que saiu ao encontro do noivo. Desesperadamente eles esperavam ansiosamente a vinda do bom mestre, a vinda do Senhor Jesus. Vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles esperavam desesperadamente a vinda do Senhor Jesus. Esse era o anseio das suas almas. Eles realmente saíram ao encontro do noivo. Mas sabe o que aconteceu? O noivo tardou. Sabe o que aconteceu? O tempo passou. E com o tardar do noivo, diz-nos a Bíblia que todas adormeceram. Todas, loucas e prudentes. Todas adormeceram. Se você ler a história da igreja, o segundo tempo dessa parábola é revelado ali. Você vai observar que os grandes eruditos, e por respeito à história deles, à memória deles, eu não vou citá-los, mas grandes eruditos, e a minha língua coça em falar o nome deles, mas eu não vou falar o nome deles, grandes eruditos, bendito seja Deus, grandes eruditos, ponto.
estudiosos, intérpretes, pais da fé, eles não falavam sobre a vinda do noivo. Que isso, irmão? Não falavam. Calvino, lá fui eu citar um nome. Calvino chegou a dizer o seguinte, que não se atrevia a comentar sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse. Então observe, os grandes eruditos, os grandes estudiosos não se ateram a falar sobre isso, e isso já estava descrito por Jesus. Como assim, irmão? É simples, o texto está revelando. Gente, todas tosquenejaram, todas adormeceram. Com o passar do tempo, com o tardar do noivo, todas loucas e prudentes adormeceram. Mas à meia-noite, verso 6, glória a Deus. Mas à meia-noite, na parte mais escura, na idade das trevas, mais à meia-noite, isso é, num momento menos esperado. À meia-noite, transição. Mais à meia-noite, fecha de ciclo, abre outro ciclo. Mais à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Gente, é quase meia-noite. Temo dizer-lhes que já é meia-noite e que Jesus está voltando. Por quê? Porque ouve-se um clamor, ouve-se um ruído, ouve-se um barulhar. Do que, irmão? Aí vem o noivo, o clamor, o Espírito Santo clama, os hinos falam, as mensagens falam, a natureza geme. Todos os dias diuturnamente nós temos sim sinais cumprindo-se, mostrando a vinda do bom mestre. Eu poderia citar alguns desses sinais, mas não quero fazê-los. Você os tem visto todos os dias. Irmão, mas terremoto sempre teve, não em tão grande escala. Irmão, mas a ciência vem se multiplicando faz anos, não tanto quanto agora. Mas Israel? E o preparo do anticristo? E assim vai, né, irmão? Os comichões dos ouvidos, os dias trabalhosos, eita! O avivamento em massa profetizado por Joel, e eu creio neste. Enfim, à meia-noite ouviu-se um clamor. E é aqui que eu termino. É exatamente quando se ouviu um clamor, é que se percebeu quem é louca, quem é prudente. É trágico, é triste, porém verdadeiro. É agora nas proximidades da meia-noite, quanto mais a vinda do mestre se aproxima, é que a gente tem visto loucas e prudentes, esbarrando-se uma nas outras. Muitas prudentes que estão revelando que na verdade são loucas. E eu quero dar glória a Deus porque eu tenho visto loucas que estão se convertendo e passando por o grupo das prudentes. Então, meu irmão, daí, loucas ou prudentes, é quase meia-noite, Jesus está voltando, tá bom? É agora que se revela. Quanto mais o tempo passa, quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, mais loucas se revelarão, mais máscaras cairão e mais manifesto será quem de fato assim o é. Essa é a minha palavra, esse é meu vídeo, meu pão diário. Deixe o seu like, no nome de Jesus, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.